Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Temática: Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Lição direcionada para o dia 24 de janeiro de 2016. Esta é a quarta lição do primeiro trimestre de 2016. Texto áureo. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17 e 24. O relógio profético aponta para dois momentos iminentes: a segunda vinda de Cristo em duas fases. Na primeira fase, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele virá sorrateiramente, ninguém o verá, a não ser aqueles que serão arrebatados. Ele porá fim ao interregno de tempo da 69ª semana de Daniel, que se findou no dia 6 de abril do ano 32 da nossa era, na semana da crucificação. Se abriu um interregno de tempo, um espaço de tempo, priorizando, oportunizando a igreja, a chamada dispensação da igreja, da graça do Espírito Santo. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, esse interregno de tempo se findará e se iniciará a 70ª semana de Daniel, ou seja, a grande tribulação. Cristo virá para buscar a sua igreja nesta primeira fase da sua segunda vinda. Depois se dará a segunda fase da segunda vinda de Cristo, no Monte das Oliveiras. E o monte se fenderá. Ele apresentará os sinais dos cravos nas suas mãos e os judeus o reconhecerão. Quando ele dirá, respondendo à pergunta dos judeus sobre os sinais dos cravos: estes sinais nas minhas mãos ocorreram na casa dos meus amigos. Jesus faz uma referência ao seu suplício no Gólgota, não reconhecido pelos judeus. Ele arregimentará o seu exército com a sua igreja e deporá o governo da besta e implantará o seu reino milenar. A lição nos remete a estarmos em estado de alerta e vigilante, porque ele voltará. O verbo vigiar dá origem ao termo vigilante e significa estar acordado, estar atento às coisas que estão ocorrendo. A igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar vigilante, com os olhos abertos, a todo momento, vendo o que está ocorrendo.
O assunto é muito sério e desperta o interesse. A igreja almeja este dia glorioso, o dia da volta de Cristo, como nunca. É um desejo ardente e nós, salvos, precisamos estar acordados. Acorda, irmão. Acorda. Essa lição veio para despertar. Esteja em estado de vigilância. Jesus voltará. Não é uma utopia, não é uma quimera, um devaneio, não é um sonho, mas é algo muito sério. Jesus predicou pelo menos 6 parábolas pertinentes à volta dele. O porteiro, em Marcos 13, 35. Você pode pausar o vídeo e ver todas as referências. O pai de família, o servo fiel, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes. Portanto, assunto muito sério. Precisamos acordar e priorizar este tema escatológico tão importante. Vem comigo. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas, capítulo 17, versículo 24. Este capítulo de Lucas coloca em xeque a volta de Cristo. O termo relâmpago nos remete a entendermos que será célere, rápido e abrangente. Abarca todos os rincões da terra, desde a parte mais boreal à parte mais meridional. Em qualquer lugar, aonde estiver um salvo, se dará a vinda de Cristo para ele. O texto bíblico em apreço não nos remete ao momento da sua primeira fase, mas nos remete ao momento da sua segunda fase, da sua segunda vinda. De qualquer forma, precisamos estar clarados sobre esse assunto e atentos, vigilantes, acordados, conforme o termo grego que aponta para o verbo vigiar. Está acordado, está atento, está em estado de alerta, está olhando para todos os lados. A vinda de Jesus será repentina, como um relâmpago. Alguém tentando aclarar essa verdade, a faísca, ela se dá em 1/8 de milésimo de segundo. Muito rápido. Ele não disse a hora, não disse o momento, mas ele disse que virá como um ladrão. A palavra ladrão aqui emite ou traz embutido o sentido de surpresa. Ninguém sabe a hora que um ladrão vai entrar na casa e roubar. O termo nos aponta para o elemento surpresa. Em 1/8 de milésimo de segundo, num abrir e fechar de olhos, se dará a vinda de Cristo, no caso da sua primeira fase. Veja bem, o comentarista traz a expressão
no segundo ponto, como foi nos dias de Noé. Aliás, ele traz dois personagens interessantes, Noé e Ló. Como foi nos dias de Noé? Comiam e bebiam. Quer dizer, estavam acomodados. O ato de comer e beber não traz nenhum mal, mas se ficarmos confinados a essa situação e nos esquecermos de estar acordados, olhando para todos os lados, vigilantes sobre a vinda de Cristo, priorizaremos as coisas desta vida e deixaremos as coisas da vinda de Cristo em segundo plano. Casavam-se e davam-se em casamento. É outra expressão que vem realçar o comodismo. Não há mal em se casar e nem em se dar em casamento. Mas o ato de ficar fixado apenas nessa situação, acomodado, sem estar observando as coisas espirituais, nos fala alto da imprudência e nos remete à parábola das 10 virgens. 5 loucas que não vigiavam. 5 loucas que não estavam acordadas, que não estavam atentas ao momento da vinda do noivo. A corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta. Veja bem que nos dias de Noé, a humanidade estava corrompida completamente, enveredou pelos caminhos escabrosos do mal, deixou de priorizar as coisas santas, as coisas de Deus, não se dava ouvido à prédica de Noé. Não havia uma cidade sequer que não estivesse em estado de depravação total. Os pecados, diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 11 e 12 de Gênesis, que cheiravam mal às narinas do Todo-Poderoso. A humanidade estava tão corrompida que estes pecados se transformavam em miasmas, ou cheiro insuportável, diante de Deus. Era a maldade generalizada. E o juízo de Deus sobre a corrupção geral. Veio o dilúvio. Deus exterminou com a humanidade. Ele pôs termo, ele pôs fim a esta humanidade perdida, corrompida, que enveredou pelo caminho do mal. Escapando só 8 pessoas, na pessoa do patriarca, sua esposa, seus genros e noras. Como foi nos dias de Ló? Dias de intensa corrupção. Veja bem, o patriarca Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e todas as cidades circunvizinhas estavam corrompidas, em estado de corrupção intensa. A palavra sodomia aponta para relação sexual indevida, prática do homossexualismo, prática da cópula entre pessoas do mesmo sexo, o que é abominável ao Senhor. Os homens enveredaram por esse caminho, o caminho do homossexualismo, o que é
abominável ao Senhor. Nós temos expressões bíblicas direcionadas e categorizadas, apontando para a abominação do Senhor quanto a essa prática indesejável do sexo. Deus chamou Ló e a sua família. Veja bem que eles enveredaram pelo caminho tão abominável que quando os anjos visitaram Ló, eles tentaram abusar dos anjos que ali foram enviados pelo Senhor. Aqueles homens pervertidos acharam que os anjos estivessem fazendo parte de uma festa. Eles olhavam uma oportunidade. Eles olhavam um ensejo para enveredar por este caminho. Não podiam ver alguém estranho que já a malícia aflorava no seu interior. A corrupção mundial. Os dias de Ló são emblemáticos e um sinal para os dias em que vivemos. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma nação onde a maioria das pessoas se diz cristã, aprovou o casamento gay. E igrejas ditas evangélicas concordando com tal prática. Dão total apoio a esse tipo de união considerada abominação ao Senhor. Essa prática em Levítico capítulo 18, versículo 22 e 20 e 13, nós vamos ver a reprovação de Deus quanto a isso. No Brasil, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o chamado PNDH 3, quer assegurar os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo. Isso significa que o programa oficial, o governo, considerará a prostituição uma atividade profissional. É a legalização da prática da prostituição, corrupção mundial. O homem enveredando pelo mundo da corrupção e se parecendo com os dias de Ló e os dias de Noé. A destruição da família. No Brasil temos visto vários projetos cujo objetivo é dar fim ao modelo bíblico tradicional cristão da família. Quem está por trás desses projetos é o diabo, Satanás. O seu objetivo é destruir a família tradicional, constituída de pai, mãe, filho, que é a célula máter da sociedade, a célula mãe, a célula que produz a sociedade. Como Deus instituiu e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso está registrado em Gênesis 1, 27, 2 e 24. A diabólica ideologia de gênero que tem sido disseminada em nossa nação ensina que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido. Ou seja, nem é homem nem é mulher. Eles dizem erroneamente ser gênero neutro. É uma prova inequívoca de que a iniquidade será ou está se multiplicando de forma avassaladora, o que faz soar a contagem regressiva para o Apocalipse. O relógio profético aponta dois momentos iminentes: a segunda vinda de Cristo, sua primeira fase,
quando se dará o rapto da igreja, sua segunda vinda na sua primeira fase. E a vinda gloriosa no Monte das Oliveiras com a igreja, a segunda fase da segunda vinda. Este evento está prestes a ocorrer. Fiquemos em estado de alerta. Acordemos, portanto, igreja. Esta lição veio para sinalizar, despertar e chamar a atenção sobre este momento tão importante. Todo crente que faz parte da Igreja Universal de Cristo almeja este dia, deseja este momento, quando seremos levados para a glória. O Espírito Santo pegará a igreja e entregará nos ares para Cristo. E ele voará. Isso é um fato célere, rápido. O rapto da igreja é algo muito rápido, no abrir e fechar de olho, em 8 milésimos de segundo. Vamos ficar atentos. Vamos ficar em estado de alerta, porque Cristo voltará.